Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos basta, que nos traz refrigério aos nossos corações. É a presença do Senhor que nos guarda, que supre as nossas necessidades, endireita as nossas veredas. Você já falou com Deus hoje? Já invocou a presença dEle? Já convidou o Senhor a fazer morada no seu coração, na sua mente, no seu interior? Todos os dias nós devemos fazer. Convidar, falar com Deus. Sim, e nessa segunda-feira linda e abençoada, do dia 12 de agosto de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glórias ao Senhor por estes versos, onde o Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele conta a parábola do semeador, onde o semeador é aquele que semeia a palavra do Senhor. Ali naquele caso era o próprio Jesus. E ali estavam grandes multidões, e dentre as multidões haviam 4 classes de pessoas. E as 4 classes o Senhor faz aqui uma analogia. Ele diz que uma parte da semente, daquilo que ele pregava e falava, cairia à beira do caminho. E vindo as aves comeriam aquelas sementes, e assim não produziriam frutos, não cresceriam e não geraria fé em vossos corações. A outra parte cairia em solo rochoso, onde a terra era pouca, nasceu rapidamente, mas, como não era profunda a terra, também não prevaleceria. A terceira parte era aquela semente que cairia entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, também não iria gerar frutos. Mas enfim, existia uma parte, uma quarta parte, a quarta boa parte que receberia daquela semente, e era boa terra, era terra fértil. É a terra que deu frutos. É essa parte a qual nós devemos pertencer. Ouvir a palavra, deixar ela penetrar nos nossos corações, na nossa mente,
e assim produzir frutos a 100, a 60, a 30. Existem aqueles que recebem uma maior parte de porção, outros uma segunda parte, mas todos recebem uma parte que deve ser multiplicada. Mas olha, somente se os nossos corações forem de boa terra. Se o nosso coração abrir a palavra de Deus e deixar penetrar nos nossos corações e assim buscarmos aplicar e de modo diário. Mas antes, eu quero explicar os 3 primeiros corações. E o primeiro deles é aquele que cai à beira do caminho. Aquele que cai à beira do caminho é o vulnerável. É aquele que não resiste a Satanás e Satanás vem e arranca aquela semente que foi plantada, que foi semeada. Por quê? Porque não tem entendimento. Porque sequer busca alcançar a presença do Senhor para que se tenha entendimento da palavra, para que se tenha entendimento bíblico, para que tenha ouvidos sensíveis a ouvir o que Deus quer dizer, para que tenha uma ótica refinada de fé a entender a direção de Deus. Aqueles que a semente cai à beira do caminho, o maligno vem e arrebata o que lhes foi semeado no coração, porque sequer tem entendimento. Nós precisamos invocar a presença do Senhor, sujeitai-nos a Deus, porque assim resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Agora, o solo rochoso. O solo rochoso é aquele que tem um coração endurecido. Quando cai a semente, ele até começa a penetrar, porque ele começa em certa parte a abrir o coração. Mas olha, aí vem chegando a angústia, vem chegando a perseguição por causa da palavra, porque é aquele que até aceita a palavra como refrigério, como saída, como livramento, para que manifeste a glória. Mas quando chega o momento difícil, quando chega a perseguição por conta da palavra, quando chega a angústia, logo ele se escandaliza, ele sai fora, até porque tem receio de ser criticado. Não se mantém firme na rocha. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento a Deus. Lugar secreto, você tem o hábito do lugar secreto. Aprofundar as nossas raízes às águas. Olha só o que vai dizer Salmos. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem medita de dia e de noite aprofunda suas raízes às águas. E assim, verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ontem eu estava vindo da cidade de Jataí para Itumbiara, e por várias vezes nós presenciamos as árvores ipês à beira da estrada, todos florescidos, os amarelos então maravilhosos. Eu fiz até uma analogia, que lindo! O ipê, ele floresce em tempo de seca. Sabe por que o ipê floresce em tempo de seca? Porque
provavelmente as suas raízes estão aprofundadas nas águas. O verdadeiro servo de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus e aplica na sua vida, floresce em tempo de seca, porque a semente não cai em solo rochoso. A semente não cai à beira do caminho. A semente não cai entre espinhos, mas sim em terra fértil. E ela aprofunda suas raízes, ela cresce, floresce e produz frutos. Porque ela sabe que o tempo de seca é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Eu quero falar aqui do terceiro solo, aquele cuja semente ela cai entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Os espinhos são as coisas que te afastam de Deus, são as coisas deste mundo, são as más companhias, são aquelas amizades que te afastam de Deus que você deve cortar, sabe? Cortar lá na raiz, cortar, afastar. São aqueles lugares que te fazem pecar. Olha, eu sempre digo aos meus filhos, em terra onde se é tentado, pisa fora. Você conhece as suas fragilidades. Você sabe onde você é facilmente tentado. Não pise onde você é tentado. Não se aproxime de pessoas que facilmente te fazem cair. Nós precisamos que a semente seja lançada em terra fértil, mas não entre espinhos, porque os espinhos sufocam e matam a semente. As más companhias sufocam a palavra de Deus que está dentro de você. Os ambientes promíscuos, levianos, prostitutos te afastam da presença do Senhor. Afaste-se de circunstâncias, afaste-se de práticas. Nós precisamos deixar a semente em terra fértil, num coração que vai produzir, num coração que vai frutificar, num coração que será moldado em acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos andar totalmente em acordo com a vontade de Deus. Sim, é a boa terra, é o que ouve a palavra, é o que a compreende, frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Sim, nós vamos multiplicar, vamos compreender e multiplicar, porque a nossa terra é fértil. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos. Eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Jesus maravilhoso, Deus bondoso. Senhor, eu lhe agradeço por essa palavra. Deus, habita nos nossos corações, habita no coração de quem me ouve por meio do pão diário, na mente, dirigindo os pés, elevando a fé. Deus, seja com essa vida, seja com essa casa, seja com essa família. Penetra nos corações e na mente. Livra dos espinhos. Livra, Senhor, do solo rochoso. Livra de cair à beira do caminho, mas sim em terra fértil. Nos faça, Deus, florescer, produzir frutos e andar em acordo com o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, Ouricantarali Barás. Manifeste, Deus, o teu poder e a tua graça. Sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada a você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, Jesus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares, grupos os quais você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube,
pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.